Nesse vídeo eu vou falar tanto das obras de artes cênicas que caíram na minha prova, quanto das obras de artes cênicas que caíram na prova de 2022, do Super Programa de 2020. Oi, gente linda, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Maria, mas bora pra que interessa. É importante ressaltar que nas questões de leituras e de arte cênica é normal vocês encontrarem textos enormes. E muitas das vezes você só precisa do texto para responder alguma questão de gramática. Então, se você conhece a obra, pula para as questões. Não precisa ler o texto. Só se realmente a questão for se referir em parágrafo tal acontece tal coisa. Aí você volta no texto. Mas, para fazer bonitinho, eu vou ler aqui o diálogo para vocês e vou analisar as questões. Mas só para avisar que ler o texto não é obrigatório. Principalmente se você já conhece a obra. E se você não conhece, tem um vídeo no meu canal analisando esta obra, Um Inimigo do Povo. Vamos começar por ela. Diálogo. Dr. Stonkman. Não sei como se pronuncia Stonkman, mas tá escrito, entendeu? É o personagem principal da peça. Podem ficar certos, meus amigos, de que vamos ter notícias sensacionais aqui na cidade. Bilingue. Novidades. Senhora Stonkman. De que se trata, Dr. Stonkman? De uma grande descoberta, Catarina. Ravistad. Cara, por que não tem o nome mais simples, velho, pra ajudar a minha pessoa? O que está acontecendo? Senhora Stonkman, o que você fez? Aquelas, o que você fez? Dr. Stonkman, exatamente. O que eu fiz? Caminhando a passos largos pelo quarto. Venho dizer agora, como costumo dizer, que são fantasias, ideias de louco. Quem há de atrever-se? Ninguém vai ter este atrevimento. Petra. Vamos, pai, diga afinal do que se trata. Pelo amor de Deus, meu filho, desembucha. Dr. Stonkman, sim, esperem um pouco. Ficaram sabendo de tudo. Imaginem, se Peter estivesse aqui. É a demonstração de quão torpes nós somos. Verdadeiros cegos, piores do que toupeiras. Ravistad. Enfim, este cara. O que é que o senhor quer dizer com isso, doutor? Pelo amor de Deus, o que você quer dizer com isso, meu filho? Dr. Stonkman, detendo-se junto à mesa. Não é a opinião geral que a nossa cidade é um lugar saudável? Ravistad, ou seja lá como se pronuncia o nome dele. Certamente. Dr. Stonkman. E até mesmo salubérrimo. Um lugar que se deve recomendar calorosamente tanto aos doentes como às pessoas sadias. Sr. Stonkman. Mas querido Thomas. Dr. Stonkman. Assim é que a recomendamos em todos os tons. Escrevi muito a respeito. Artigos na Voz do Povo. Folhetos. Ravistad. Sim, então. Dr. Stonkman. Essa estação balneária, a qual chamamos de grande artéria de nervo motor da cidade, de não sei mais o que. Bilingue, o coração palpitante da nossa cidade. Tomei a liberdade de escrever num momento solene. Dr. Stonkman, é verdade, ia me esquecendo. Pois bem, sabem vocês o que é, na realidade, esse soberbo estabelecimento, assim cantado em prosa e verso, e que tanto dinheiro custou? Sabem vocês o que ele é? Ravistad. Diga, doutor, diga logo. Pelo amor de Deus, desembucha. Sr. Stonkman, sim, diga! Pelo amor de Deus, diga! Dr. Stonkman, o balneário, todo ele, é um foco de infecções. Obrigada. Eu leio desse jeito engraçado para as pessoas não ficarem com sono, gente. Vamos para as questões. Questão 30. Na peça Um Inimigo do Povo, o Dr. Stonkman passa por várias fases, terminando por ceder às pressões, principalmente quando sua esposa intervém a favor da proteção de sua família, pedindo que ele se cale quanto às suas denúncias. Tempo para você pensar. Ficou confuso? Calma aí. No texto da prova, simplesmente o foco é a descoberta do doutor. Nesse texto não diz que ele teve alguma pressão, que a esposa dele interveio, simplesmente o pessoal queria saber do que raios ele estava falando. Então o texto para responder a questão 30 é inútil. Você teria que conhecer a peça. E conhecendo a peça, você sabe que o doutor não cedeu em nenhum momento para ninguém. Ele queria porque queria que a cidade inteira soubesse que o balneário estava todo infectado e que tinha que fechar para limpar aquele negócio. Mas ninguém queria fechar porque dava dinheiro, dava money. E aí ele, no final das contas, fica só com amigos próximos e seus familiares o apoiaram, mas o povo realmente ficou contra ele, por isso, um inimigo do povo. Mas não, ele não cede em nenhum momento pra ninguém, então essa questão está errada e o texto não ajudou em nada. Você teria que conhecer a peça.
Questão 31. O Dr. Stonkman alega a contaminação das águas que abastecem as turísticas termais da cidade, sem, no entanto, possuir nenhum estudo ou dados que comprovem este problema. Tempo para você pensar. Bom, no texto diz que, o doutor fala lá que as águas estão cheias de infecções. Isso você consegue ver pelo texto, mas a questão quer saber se você sabe se o doutor tem dados ou ele não tem dados. Se ele tirou essas informações de vozes da cabeça dele. Mas se você conhece a peça, você sabe que ele percebeu que os pacientes dele estavam doentes. E ele foi atrás do porquê todo mundo estava ficando doente e acabou descobrindo a fonte, que é a estação balneária, a que dá dinheiro para a cidade. Então sim, ele teve dados. Ele tem dados. Então, quando a questão diz que ele não tem dados, que ele tirou basicamente toda a informação de vozes da cabeça, a questão tá errada. Tá bom? Questão 32 foi anulada. Então vamos para a próxima. Questão 33. A imprensa da cidade se mantém, durante todo o tempo, a favor do Dr. Stonkman nas denúncias sobre a má qualidade das águas termais e publica essa informação no jornal Voz do Povo, causando grande alvoroço na população, que se volta contra o prefeito. Tempo para você pensar. Gente, o inimigo do povo é o doutor. Onde raios entrou o prefeito na história? E ok, a pessoa que não conhece a obra e lê o texto daquela forma de leu, mas não tá lendo, vai lembrar que ela leu aqui, Voz do Povo. É o Dr. Stonkman falando, olha só. Assim é que a recomendamos em todos os tons. Escrevi muito a respeito, artigos na Voz do Povo, folhetos, etc. Trata sobre a mídia aqui. Mas, de novo, quem conhece a peça sabe que a imprensa ia contra o Dr. Stonkman. Ele era o inimigo do povo, todo mundo estava contra ele e não contra o prefeito. O prefeito queria continuar ganhando dinheiro e o Dr. Stonkman veio como uma pessoa para estragar a praia do pessoal, simplesmente porque ele tinha notado que a maior fonte de renda da cidade era o que estava trazendo doença para todos ali e para os turistas. Entendeu? Ele queria ajudar, entendeu? Ele queria melhorar a saúde do povo, mas o povo só queria o dinheiro. E por isso ele se tornou inimigo do povo. Porque o pessoal não queria saúde, queria dinheiro. Entendeu? Então ninguém se volta contra o prefeito, e sim contra o doutor que trouxe a verdade. Entendeu? Enfim, de novo, para responder essa questão, o texto só te confunde, ele não ajuda. Então, quando você vê um texto grande, não tenha medo. Talvez ele seja a coisa mais inútil do mundo para você responder a questão. Enfim, questão errada. Questão 34. A peça O Inimigo do Povo contribui para se fazer uma análise crítica a respeito do papel da imprensa na sociedade atual. Tempo para você pensar. Certíssimo. É o que conduz uma sociedade hoje em dia. A mídia. Texto das questões 69 e 71 da prova de 2022 do PAS 2, sobre arte cênica. Considerando que ao longo de séculos a condição humana, suas questões, seus conflitos e suas contradições são objeto de inúmeras obras literárias e teatrais, e que o autor está escrito no seu próprio discurso, revelando à sociedade suas posições no momento histórico em que vive, julgue os itens. Gente, ser humano erra, entendeu? Eu vou fazer a análise dessa questão com vocês, e quem conhece a obra provavelmente vai concordar comigo. Mas no gabarito que o Sebras colocou, tá outra resposta. A minha intenção é trazer essa questão para vocês, pra gente simplesmente praticar, para vocês, entenderem como funcionam as questões do PAS e praticarem. Mas, não sei, talvez eles anulem essas questões mais pra frente, mas até então a minha resposta tá diferente da deles. Enfim, questão 69. Conhecido como o pai do teatro moderno, Henrique Ibsen constrói sua peça O Inimigo do Povo, encenando a trajetória de um aventureiro que abandona seus princípios morais em nome da fama. Tempo para você pensar. Pensou? Então, o inimigo do povo se trata de um doutor que quer levar a verdade para a sociedade, que é cega pelo dinheiro, basicamente. Ele não busca a fama. Ele não vai contra os seus princípios. Ele iria contra os seus princípios se ele simplesmente ignorasse que todo mundo estava ficando doente, ele, sendo médico, ele iria contra os seus princípios de médico se ele simplesmente ignorasse os doentes. Ele não estava ignorando, ele estava tentando levar a verdade para salvar o povo de ficar doente, mas o povo estava ignorando ele porque pensava mais no dinheiro. Ele não buscava a fama. No gabarito do Sebras você vai ver que essa questão está certa, mas eu digo que ela está errada.
Anyway, quem conhece a obra, e se por acaso o gabarito mudou, ou eles anularam, ou não sei. Eu só sei que, pelo que eu sei da obra, o doutor não busca fama. E ele não vai contra os seus princípios. Então, pra mim, essa questão tá errada, mas no gabarito ela tá certa. Questão 71, que é agora sobre a outra obra de arte cênica, Medida por Medida. A peça Medida por Medida de William Shakespeare faz parte do acervo trágico do dramaturgo que se debruça sobre a problemática da corrupção, do abuso de poder, da castidade e da volúpia e que dialoga com a contemporaneidade, por abordar dilemas éticos e morais da vida pública e privada. Tempo pra você pensar. Pensou? Pra mim essa questão tá certíssima. Eu conheço a obra, estudei sobre a obra e pra mim tá certa. Mas no gabarito vocês vão ver que ela tá errada. Aí a gente fica tipo assim, algo de errado não está certo. Literalmente. Mas enfim, esse é o estilo de pergunta do passo. Trouxe elas aqui pra vocês conhecerem. Se essas questões estão certas e eu estou errada, ou eu estou certa e as questões estão erradas, só Deus sabe. Os gabaritos e as provas estão aqui na descrição, caso você queira conferir. Gente linda, obrigada por ficarem até aqui. Eu sei que essa jornada de estudo não é nada fácil, então, se ninguém te disse até o momento, eu te digo, parabéns pelo esforço. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, para ele chegar a mais pessoas que precisam desse conteúdo. Se você não for inscrito, por favor, se inscreva. E não esquece de ativar o sininho de notificação, para você não perder nenhuma análise. No meu canal tem vídeo toda quarta-feira, meio-dia. Aqui no meu canal eu posto conteúdo sobre o PAS e também sobre a UNB, que eu sou estudante de letras em inglês de lá. Então, querendo ver como é que é o negócio, se inscreve. No meu Insta eu posto, além da minha rotina na UNB, eu posto mapas mentais sobre as obras do PAS, entre outras informações legais. O nome é esse aqui. E eu acho que é isso. Um beijo até o próximo vídeo. Tchau!